Bom, vou conversar hoje com a especialista da CIMA, que é a Laura Malage, para falar um pouquinho aí dos reflexos negativos com a queda de produção do trigo argentino e como isso pode afetar o Brasil para o consumidor final. Olá, Laura. Boa tarde. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos. Bom, antes preciso explicar por que essa queda, né, de produção no trigo argentino. Foi problema de estiagem, né? Exatamente, Otávio. Ano passado, a Argentina esteve sofrendo muito, principalmente com o efeito da Laninha, que é um resfriamento das águas do Pacífico. E isso altera muito a questão toda climática, o regime de chuvas. Então, teve uma seca muito severa, né, uma estiagem muito forte, e também questão de geadas na região, que afetou grandemente a produção da Argentina. Deve ser essa queda na produção do trigo argentino, Laura. Então, eu trabalho na CIMA, então é uma empresa que a gente trabalha com os monitores, com os produtores, auxiliando no monitoramento e análise dos dados de campo. E nós monitoramos mais de 6 milhões de hectares da América Latina em 8 países. E realizamos um estudo observando essa quebra da safra que teve do ano passado do trigo da Argentina, através do monitoramento dos nossos usuários de campo, né? E nós percebemos que teve uma queda no rendimento de 35% em relação à safra passada, né? Então, observamos bastante questão de incidência de daninhas, que era algo que foi além do esperado, né? E também pela questão climática. Então, o rendimento ele caiu 35%, sendo que ficou em déficit 10 milhões de toneladas do trigo em relação ao ciclo anterior. Os nossos usuários, eles manifestaram uma expectativa de atingirem cerca de 3.800 quilogramas por hectare, que foi a expectativa da safra de 2021-2022. E nós percebemos que a produtividade real dos usuários girou em cerca de 2.800, que também foi um pouco superior à média nacional da Argentina declarada de 2.200. Bom, isso vai afetar, em primeiro ponto, o consumo interno dentro da Argentina, mas afeta também as exportações, porque é menos trigo. A Argentina é o principal fornecedor do trigo de qualidade para o Brasil e o Brasil vai ser afetado por isso também. Além de que o governo argentino, de vez em quando, tem tomado algumas medidas no sentido de não deixar exportar, que é para proteger o seu mercado interno, mas aí acaba não resolvendo nenhum problema e nem outro. Qual é a análise que vocês fazem dessa situação, hein? Exatamente. Então, os brasileiros, eles ficam uma mercê muito grande, né, por conta da nossa demanda nacional pelo grão. Então, atualmente, nós temos uma demanda de quase 3 milhões de toneladas de trigo, sendo que em 2022, 78% do trigo que foi importado, ele veio da Argentina. Então, tendo esse déficit de 10 milhões de toneladas do trigo da Argentina, eles acabam controlando um pouco mais a importação e isso afeta diretamente o suprimento da nossa demanda nacional, porque eles são nossos principais, a gente importa principalmente deles. Então, o Brasil vai ter que acabar decorrendo a importações de outros países, como da América do Norte, dos Estados Unidos, ali do Canadá principalmente, o que agrega uma alteração no preço do mercado nacional aqui para nós, né? Tem que buscar trigo em outro lugar, o trigo que vai faltar aqui de qualidade. Mas vamos tocar num ponto aqui, quer dizer, isso acaba gerando para massas, pães e todos os produtos aí um aumento de custo de preços num momento em que a gente já está aí numa situação bastante delicada. Vem cá, vamos tocar num outro ponto. Eu já conversei, inclusive, com o pessoal do Sindistri, de várias instituições aí, Embrapa, inclusive. O Brasil vem aumentando frequentemente a sua produção de trigo, né? E com trigo, inclusive com novas áreas. O trigo de sequeiro, por exemplo, é uma novidade. Na Bahia, e sai um trigo de qualidade. É possível suprir parte disso com a safra brasileira, que vem boa. Ela está muito boa, por sinal, diga-se de passagem, essa agora atual. Sim, tem grandes expectativas, né? No ano passado foi uma safra recorde para o Brasil, então, segundo a Conab, foram mais ou menos 9,7 milhões de toneladas. Então, foi uma das maiores produções, grande parte por conta da região do Sul. Ali, o Rio Grande do Sul teve uma expectativa, Só né? para te cortar um pouquinho, mas para completar, 9,7 milhões, nós temos uma demanda de 13,8 milhões. Por isso, esses 3 milhões e meio, 3.700 ou 4 toneladas é que acabam faltando, né?
Exatamente. Isso a gente acaba suprindo através das importações, né? Então, num primeiro momento, o Brasil consegue se manter com a demanda, com a produtividade que nós temos interna, mas depois, para suprir essa demanda, precisa das importações. E nós tivemos um recorde, mas a Conab já trouxe expectativas para essa nova safra desse ano, que serão valores um pouco inferiores, né? Então, nós temos essa questão da dependência da importação ainda. Então, teve um estudo pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em que eles estimam que a produção do Brasil para esse ano vai ser de 11 milhões de toneladas. Porém, ainda são especulações, então nós temos que, né, esperar para ver o que vai se concretizar. Alguns especialistas eles projetam que o Brasil ele pode sim ser autossuficiente em trigo, mas num tempo de 10 anos, porque aí vai precisar de muito investimento na questão de pesquisa, também para desenvolvimento de cultivares que sejam mais adaptados e resistentes às nossas condições, e também de políticas públicas para a expansão dessas áreas. Até porque mais de 80% da produção brasileira é no sul, então a gente precisa expandir e trazer cultivares adaptados para as outras regiões. Já tem se desenvolvido muito em regiões de sequeiro, nós temos variedades disponíveis que são bem adaptadas, mas ainda a nossa produtividade média, segundo a Conab, gira em torno de 2.894 quilogramas por hectare, então nós ainda não conseguimos ter essa autossuficiência, né? Então, dependendo ali das importações. E você falou que a nossa produtividade é 2,092 quilos por hectare, é isso? É isso? Isso. Tá. Enquanto a Argentina tem 2.800, não é isso? E a baixa agora, eles chegaram a 2.200, ainda é mais do que o que a gente produz em média. Então, o investimento em pesquisa precisa se prolongar. Você falou aí em 10 anos, mas as opiniões mais otimistas falam em até 2030 e o Brasil se tornando livre da importação de trigo e já entrando também no mercado internacional para exportação. Esse é o objetivo, né? Exatamente, é isso que nós temos essa demanda, né, de maiores incentivos para conseguir ter, inclusive, um valor para exportação. O Brasil tem um potencial muito grande, né, que precisa ser explorado nesse sentido. Ok, então, vamos aguardar aí, ver o que acontece. Mas agora muda tudo, né, porque agora vai entrar o El Niño, o regime muda completamente, né? Exatamente. Aí temos outras expectativas climáticas, né? Porque a questão da laninha, ela traz uma seca muito grande. Isso afeta também a questão das doenças. Então, a gente observou que na Argentina teve uma menor incidência de doenças. Eles tinham um problema muito grande com ferrugem linear lá, e isso não foi um problema na safra passada, né? Então, por conta que a questão de seca, ela diminui a incidência de doenças fúngicas que afetam muito a cultura. Isso já é um cenário muito diferente do Brasil, porque aqui nós temos bastante umidade e o regime hídrico do Brasil é diferente da Argentina também. Então, aqui as dificuldades são diferentes. As adversidades fúngicas aqui são muito Gibberella, né, Brusone, então é um perfil assim varietal de plantios um pouco diferente de lá. E esse trigo de sequeiro lá da região de Centro-Oeste e também de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, é uma grande esperança aí, que é uma nova cultivar que pode acelerar esse processo de autossuficiência do Brasil na sua produção de trigo. Exatamente, grandes expectativas em relação a isso. Ok, Laura, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser mais detalhes do nosso assunto aqui ou outras informações aí da CIMA, qual é o endereço de internet? Pode acessar então o cima, né, .agtech. Ok, muito obrigado. Boa semana para você que está só começando. Nada. Até.